E isso aqui ajuda a marcar, ajuda a segurar. Aí. Bom dia, pessoal. Que alegria imensa estar aqui mais uma vez com vocês, para que a gente possa estudar o Evangelho de Jesus, para que possamos reviver os ensinamentos do nosso querido Mestre nas nossas vidas, internalizar nos nossos corações a alegria de podermos aprender um pouquinho mais, de podermos, nesse momento, receber as energias do mais alto, que revitalizam o nosso espírito, que acalmam o nosso coração, que consolam as nossas dores e que preparam o nosso organismo físico todo para mais uma semana que a gente inicia nesse domingão, para que possa ser uma semana tranquila, uma semana de paz, esse restinho de fevereiro abençoado nas nossas vidas. Então, que a gente possa, nesse momento, reforçar um pouco mais essa energia, a alegria desse momento, e juntos, vocês daí, eu daqui, nós estudando em conjunto, lembrando Jesus, revivendo o Mestre em nossos corações, nós vamos nos ajudando com as energias somadas, multiplicadas, a estarmos em paz e harmonia. Como a Andréa já comentou, meu nome é Jefferson, e é, mais uma vez, uma alegria imensa estar aqui com vocês, porque juntinhos, nessa união mesmo, abraçados, envoltos nessa energia, eu fico ainda mais feliz de estar com vocês, porque começar o domingo, de manhãzinha, um tempinho calmo desse, fresco, né? A gente passou calor assim a semana toda, e aí veio o final de semana, uma chuvinha mais branda, mais tranquila, não é aquela chuva que atrapalha o nosso dia, é uma chuva mais calma, não alaga as ruas, encharca a terra, ajuda a plantação a crescer, ajuda o tempo a ficar mais calmo, e aí a gente vem para cá, recebe essa energia de paz também que o universo emana para a gente, junto com nossos anjinhos da guarda. Começar o domingo assim é maravilhoso. Eu queria cumprimentar também o pessoal que nos assiste, né, pela internet, lá no YouTube, nas redes sociais, que sintam-se tão bem-vindos quanto os que aqui estão, e sinta a energia que os que aqui estão vão sentir e estão sentindo do lado daí também, como se vocês estivessem aqui conosco. Afinal, não é só a tecnologia que é tão evoluída, o plano espiritual é muito mais. Essa energia aqui é sentida de lá, e de lá a gente sente também as vibrações do pessoal de casa aqui conosco, vibrando todos nós na mesma sintonia. Hoje, o que a gente vai estudar, eu sempre gosto de tratar assuntos ligados ao Evangelho segundo o Espiritismo, porque o Evangelho segundo o Espiritismo foi codificado sobre o Evangelho de Jesus, sobre as passagens do Cristo, quando aqui encarnado, nos deixou para que a gente pudesse refletir, aprender e praticar. Durante todo esse mês de fevereiro, eu estou trabalhando uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 7, intitulado Bem-aventurados os pobres de espírito. E eu queria compartilhar com vocês do porquê a gente trabalhar esse tema, do porquê nós estudarmos esse tema, mas antes eu queria trabalhar um pouquinho a pedagogia de Kardec. O quanto que o nosso codificador da doutrina empenhou no momento da codificação junto aos espíritos de colocar a sua formação pedagógica, colocar o professor Rivail também dentro da doutrina, colocar o seu toque de orientação, como se nós fôssemos pequenas crianças ainda aprendendo, ainda sendo instruídas, e precisássemos, e na verdade a gente precisa bastante, de um ensinamento esmiuçado, detalhado e de fácil compreensão. O Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec, ele começa lá na introdução já como se fosse um dicionário. Lá na Bíblia tem fariseu, tem saduceu e por aí vai. Tem várias denominações religiosas da época do Cristo que hoje a gente já não usa. Afinal, você entra num templo e não se depara com um fariseu. Não em nome, em costume, em atitude, às vezes a gente encontra muitos. Mas em nome você já não sabe o que é aquilo. E aí Kardec se dá o cuidado de explicar cada nuance daquela época para que nos dias atuais pudéssemos compreender do que a mensagem do Cristo e para quem a mensagem do Cristo estava falando.
Já no primeiro capítulo, Kardec faz questão de escancarar junto aos espíritos as revelações que Deus mandou a esse mundo. Nós vivemos na Terra, a Terra tem bilhões de anos, o ser humano aqui na Terra tem milhões de anos que a gente caminha sobre essa Terra evoluindo, e existe algo antes disso aqui. Porque Emmanuel, no livro intitulado A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier, no primeiro capítulo ele já nos conta uma máxima muito importante que é importante para essa palestra. No momento da formação desse planeta, quando esse planeta estava começando a ser formado, as forças de Deus estavam atuando sobre a criação, um ser, junto a uma equipe, coordenava esse movimento como se fosse um gerente, um coordenador da formação desse orbe, e ele é intitulado Jesus, o nosso Cristo, o nosso mestre. Aqui já estava quando essa terra estava se formando. E no momento de nos receber aqui como espíritos ainda muito atrasados, num planeta primitivo, com aquela sensação talvez que a gente estava de um paraíso perdido, que lá na Bíblia vai ser relatado e figurado na figura de Adão e Eva, é difícil entender Adão e Eva como só um casal que depois povoou o mundo, mas é fácil entender quando a reencarnação vem sendo tratada, mas daqui a pouco eu comento esse ponto. Eu sempre vou deixando uns pontos para ir matando à frente, para a gente ter um tempinho de palestra. Alguns eu não mato, deixo aberto, porque aí você escuta com o pessoal da casa para eu voltar, né? Que aí eu deixo aberto e falo, não, a menina esqueceu tal coisa, traz ele de novo para ele explicar. Vocês fazem isso, gente, pelo amor de Deus, eu preciso trabalhar na doutrina espírita, é trabalhando como palestrante espírita que eu vou recuperando os erros do passado, que são muitos. Então, Kardec ali mostra as revelações da equipe do Cristo, começando pela revelação mosaica, começando por Moisés. Moisés é a primeira revelação, não porque ele é o primeiro contato com Deus, muito pelo contrário. Os seres humanos primitivos, lá da época das cavernas, da descoberta do fogo e daquele convívio animalesco, ele já entendia Deus como uma força criadora, como algo que administrava o orbe. Porque basta que nós paramos para pensar um segundinho que é possível perceber que, por exemplo, a chuva, as nuvens que nesse momento nublam o céu, não foram nós que fizemos. Não foi. Pelo menos eu não tenho participação nisso aí, não. Porque eu sou muito fraco para isso. Bom se a gente pudesse, né? Se a gente pudesse controlar o tempo. Ó, eu vou sair de casa agora, vou abrir o sol, aí cheguei aonde eu queria chegar, agora pode chover um pouquinho para refrescar, tô saindo de novo, abro o sol, para eu poder passear na rua e não me molhar. Ia ser maravilhoso. Não fomos nós que fizemos isso. Existe uma força natural que administra tudo. E o homem, por não entender essa força como sendo o ato dele, colocou que ela era ato de algo invisível. E se esse algo invisível era tão poderoso que administrava o sol, a lua, as estrelas, a chuva, os ventos e toda a natureza, ele provavelmente era uma divindade e essa divindade poderia, portanto, ser meu criador. Então os homens foram criando diversos deuses, diversas forças que precisavam ser adoradas e cultuadas. Já já vocês vão entender cada ponto dentro do tema dos pobres de espírito. Moisés não foi a primeira revelação de Deus na Terra, mas foi a primeira codificação de Deus aqui. Porque a primeira revelação do Deus único que a gente tem datada na Bíblia foi feita com Abraão. Quando Deus conversa com Abraão, pede a ele que abandone esse costume antigo de várias divindades, do Deus do sol, o Deus da lua, o Deus das estrelas, o Deus da fertilidade, o Deus da agricultura, e una-se num elo de amor, numa aliança com um Deus único, e promete a Abraão uma descendência próspera. Abraão tinha 2 filhos, um era Jacó, mudou seu nome para Israel, e esse Israel teve uma descendência próspera, formou-se no Oriente Médio as 12 tribos de Israel. Moisés, que vem muitos anos depois, é descendente do costume hierárquico desse povo, apesar que, se a gente for pegar a história mosaica,
ele foi um período, foi perseguido, as crianças, porque tinha uma promessa que um profeta viria para mudar o costume daquele povo, então a mãezinha dele coloca ele numa cestinha, a filha do faraó encontra, isso é história para outra palestra, quando a gente for falar da vida de Moisés. Mas por que isso é importante? Para entender que a primeira legislação divina formada na terra veio através de uma psicografia feita por Moisés na pedra, quando ele subiu ao morro buscando o entendimento de Deus para aquele povo que ele tinha tirado do Egito, do sofrimento, e agora precisava de coordenação. Moisés recebe então os 10 mandamentos. Esse a gente conhece bastante, porque a gente desde pequenininho, seja nas aulas de educação religiosa da escola, seja na catequese que a Igreja Católica vai fazendo as crianças para ensino religioso, seja na igreja evangélica através da escolinha bíblica, seja no centro espírita, alguém em algum momento te falou de 10 mandamentos. Mas Moisés, para a conservação daquele povo, para que aquele povo não morresse, afinal eles iam peregrinar por muito tempo em regiões isoladas, em regiões desérticas, ele aproveitou de toda a filosofia que ele conhecia, de todo estudo que ele teve com os faraós dentro dos templos, e codificou também um código de conduta moral, os livros de Moisés, que fazem parte do Velho Testamento. E esses livros são um código de conduta moral porque ele tem regras específicas e detalhadas a serem seguidas. Por exemplo, é regra de Moisés que não se pode comer carne de porco. Aí a gente traz para os dias atuais, a gente não deveria comer carne nenhuma, né? Porque os bichinhos, tadinho, eles sofrem. São sacrificados lá no matadouro. É triste pensar nisso. São seres vivos também. O cachorrinho da minha casa com o boizinho da fazenda são animais vivos. Mas é tão bom comer uma carninha, gente. Eu sei, eu como. A gente ainda está evoluindo. Quem sabe um dia a gente abandona esses costumes. Mas por enquanto ainda tem uma certa necessidade. A gente gosta. E aí, aqui não é o intuito de condenar um costume ou outro. É entender que Moisés colocou na sua lei que não podia comer carne de porco, por exemplo, porque o porquinho, ele não rumina. Desculpa, rumina é vaca. Ele não fuça, é isso que eu queria falar. O porquinho, ele não fuça nas coisas, na lama, ele vai ali comendo tudo que ele acha no chão. Hoje a gente cria porquinho no chiqueiro. Naquela época, pensa que o povo estava peregrinando, então nem o povo tinha casa. Imagina o porquinho no chiqueiro. Então o porquinho rodava solto, o pessoal ia lá, fazia necessidade, o porquinho lá comia, e depois a gente comia o porquinho, o que acontecia? Verme, né, que a gente estuda na escola, a tênia, que é um verme perigoso, solitária, que vai lá para o cérebro e a gente morre. Então era preciso colocar uma regra para a conservação daquele povo vivo. Então Moisés colocou várias regras no seu compêndio para que a gente pudesse sobreviver. Algumas ainda podem ser usadas nos dias atuais com tranquilidade, que são muito, vamos dizer assim, assertivas, outras a gente tem que deixar de lado. Porque imagina, tem lá que é olho por olho e dente por dente. Moisés herdou lá do costume da Mesopotâmia. E aí, olho por olho e dente por dente é perigoso. Porque naquela época, isso era um avanço. Alguém ia lá, fazia um mal para você desse tamanhozinho, ia lá, te roubava uma galinha. Você ia lá e matava a família dele inteira. Hoje não, se eu for considerar olho por olho, dente por dente, nós vamos todo mundo ficar cego, né? Não é assim que é a frase? Hoje a gente já tem que perdoar, mas aí daqui a pouco a gente comenta. Então tem alguns costumes que foram sendo cultuados pelo povo hebreu, que o Velho Testamento inteiro conta a história desse povo, e uma religião foi sendo fundada após Moisés, chamada judaísmo, o estudo da Torá, os livros escritos por Moisés. No judaísmo, existem máximas que nos fazem respeitar a Deus, porque conta-se histórias dentro do Velho Testamento de um Deus que é um pouco mais vaidoso e que eu preciso adorá-lo, venerá-lo, fazer sacrifícios a ele. Que é um costume que foi herdado lá daquele regime, onde eu acreditava nas forças da natureza, nos deuses, vários deuses, que precisavam ser adorados. E aí eu converto,
porque a evolução ela não é feita no estalar de dedos, é de pouquinho em pouquinho, eu converto todos esses deuses. Tinha deuses da guerra, deuses do ódio, Deus da vingança, Deus da inveja, Deus do amor, Deus da plantação, num Deus só. E esse Deus único era preciso ser respeitado. E aquele que respeitasse a Deus, esse é o costume judaico, aquele que respeitasse, temesse a Deus, mereceria um lugar melhor no paraíso, na terra prometida. O costume judaico, ele difere um pouquinho do costume cristão atual de acreditar no céu e no inferno. Assim como o espiritismo também diverge um pouquinho, porque a gente sabe, dentro da doutrina espírita, que não existe pena eterna. Não existe sofrimento eterno. Existe oportunidade de resgate e melhoria. Mas aquele costume judaico que dizia de respeite a Deus, tema a Deus, porque se Deus ficar nervoso contigo, ele pode jogar água sobre toda essa terra, matar todo mundo aqui para reiniciar o ser humano. Não tem isso lá no Velho Testamento? Ou eu estou inventando historinha? Nós temos a história de Noé. Esse Deus, que foi temido por anos após anos, aquele primeiro ser que esteve aqui na terra, que eu comentei no começo, chamado Jesus, nos prometeu que viria aqui para nos mostrar o caminho, para nos tirar do sofrimento, para acalmar os nossos corações. Então, quando Jesus aqui chegou, pasmem, Jesus não era cristão, porque o cristianismo veio depois de Jesus. Jesus nasceu no costume judaico. Jesus, na adolescência, vai ao templo em Jerusalém para a comemoração da Páscoa. Costume judaico. Uma festa religiosa. E lá naquele momento ele prega, ainda adolescente, aos doutores da lei. Gente, é difícil escutar um adolescente falando hoje. Tem gente que torce o nariz quando o adolescente começa a falar, porque na cabeça de alguns mais... Não, gente, não generalize o que eu vou falar, mas na cabeça de alguns mais velhos, mas é um menino ainda. Eu sei, porque tem hora que eu olho, eu só tenho 32 anos, aí eu olho um menino de 15 e falo, não, mas você vai viver tanta coisa ainda. É normal do nosso preconceito achar que a população mais jovem ainda tem que aprender muito. É normal, normal. Assim vai ser, o de 50 olhando pro de 30, o de 30 olhando pro de 15, o de 15 olhando pro de 5. Assim vai ser, normal, e é verdade. A vida aqui na Terra vai nos dando experiências. Mas tem tanta coisa que a gente traz de encarnações passadas já pronta, né? Que a gente poderia aproveitar melhor. Por exemplo, pegar um adolescente desse que está empolgado, que está querendo trabalhar para Jesus e ajudar ele a trabalhar para Jesus. Tema de outra palestra também. Jesus, nascendo naquele costume judaico, ele tem o costume judaico como estudo, como prática. Então, quando ele começa o seu ministério profético, e aqui eu volto na pedagogia de Kardec, porque Kardec faz toda essa volta que eu comentei aqui, trazendo as revelações, Moisés, Jesus e a doutrina espírita, trazendo o mundo espiritual, mostrando que a vida aqui é uma parte do todo da vida espiritual, do espírito imortal, ou seja, nós não somos isso, nós estamos nisso, e a partir do momento que a gente desencarnar, nós vamos alçar esse espírito maravilhoso que habita esse nosso corpo ao plano espiritual, a fim de revigorar dos nossos erros, melhorar os nossos acertos, aprimorá-los, para que talvez em outras oportunidades possamos estar novamente em outras encarnações para continuar nessa evolução constante. Kardec vai nos mostrar também que Jesus nos prometeu que, como na casa de Deus havia muitas moradas, ele estaria nos preparando melhores lugares. Também vai nos trazer, aí ele começa as bem-aventuranças com bem-aventurados os aflitos, que a gente vai tá tratando hoje de uma bem-aventurança. Mas Kardec começa no bem-aventurados os aflitos, porque quem são os aflitos, gente? Alguém sabe me falar quem são? Só um de cada vez, gente, para não tumultuar. Quem são os aflitos? Alguém que falou nós, outro falou todo mundo. É justamente nós somos os aflitos, quem sofre é a gente. Afinal, a gente não está sofrendo? Cada um aqui tem um problema. Eu não conheço ninguém que está aqui que não tem um problema. E se eu for perguntar para cada um tem uma dor para reclamar, cada um tem um sofrimento para reclamar, cada um tem uma dificuldade para falar. Posso perguntar para o mais jovem daqui, ele vai arrumar um problema.
Uma vez eu perguntei, era pequeno o público, e eu perguntei para a criancinha, qual que é o seu problema hoje? Isso era um sábado, ele falou que segunda tem aula. Cada um tem um problema, cada um tem uma dificuldade. Se perguntar para mim, qual que é o seu maior problema? Eu posso enumerar aqui, fazer uma caderneta e no final eu voltar a página ainda para reclamar de tudo que a gente tem para reclamar. Então, os aflitos somos nós. E a gente começa a ler ali naquele capítulo que essas dificuldades que a gente passa foram frutos das nossas atitudes, sejam aqui ou antes daqui, porque existe justiça divina em todas as aflições. E é um capítulo que dói. A pedagogia de Kardec vai lá e coloca no capítulo 6 o Cristo Consolador, mostrando que Jesus nos consolava não porque ele nos tiraria da dor, mas porque ele daria sentido para tudo que a gente sente. Ele daria razão para cada dor. Ele nos daria o caminho para sair dessa dor. E se nós o seguíssemos, se nós, de fato, praticássemos o amor que ele ensinou, a dor deixaria de existir. Não no futuro, mas no hoje. Então chega o capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. E a passagem que está gravada no Evangelho de Mateus diz, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Olha que alegria! Os pobres de espírito é que têm direito aos céus. Aí, agora vamos começar a entender o porquê que Jesus, nascido no costume judaico, mas que viria pregar a salvação desse planeta, o amor de Deus, o Deus amoroso e não o Deus que era perverso, não o Deus que inundaria toda a terra, não o Deus que resetaria a fase dos humanos, mas o Deus que ama cada um que aqui nessa terra está. Quando Jesus, no início do seu ministério profético, ali por volta dos 30 anos, é o que contam os historiadores e a própria Bíblia, ele sobe ao monte, em oração, pede a Deus esclarecimento, pede aos espíritos instrução, desce daquele morro e começa um dos sermões mais conhecidos da doutrina cristã, o Sermão do Monte. E o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, começa pelas bem-aventuranças. E a primeira das bem-aventuranças é bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Jesus, nesse momento, faz o primeiro ponto da diferença da doutrina judaica para a doutrina que estaria sendo fundada com Jesus, que não é o cristianismo. A doutrina de Jesus não é o cristianismo. O cristianismo veio bem depois de Jesus. A doutrina fundada por Jesus é a doutrina do amor. Jesus, então, mostra que Deus não precisa ser temido. Deus não quer ser respeitado porque ele não precisa disso. Deus já é a causa primária de todas as coisas, a força primária do universo, a força maior do universo, a onipotência, a onisciência, a onipresença. Ele está em todos os lugares, está em mim como eu estou nele. Eu não preciso respeitar algo que é tudo. Ele já é respeitado por si só. Deus precisa que nós nos amemos. Então Jesus coloca que o reino dos céus, que era tão esperado pelo povo, o paraíso, a terra prometida, o descanso merecido, o lugar feliz, só seria daqueles que fossem pobres de espírito. Vamos entender o que é ser pobre de espírito. A palavra pobre, se eu perguntar para alguém aqui o que é pobre, alguém vai falar aquele que não é rico. Quem que é rico? O que tem dinheiro. Quem que é pobre? O que não tem dinheiro. Então, ser pobre de espírito é não ter espírito? Opa, primeiro problema. Porque todo mundo aqui tem espírito. Todo mundo tem uma alma habitando esse corpo. Então, ninguém aqui veio para cá sem alma, senão a gente não estava de pé. Pobre de espírito, vamos entender a palavra pobre, porque aqui a gente tem uma Bíblia que foi escrita em aramaico, em hebraico e em grego. E foi traduzida por anos após anos, revisada várias vezes, e hoje a gente lê no português. Uma língua que é muito mais nova do que essas aí, a qual ela foi escrita. É muito mais cheia de regrinha, de conjugação, de verbo, de passado, presente, futuro, que é tão difícil a gente estudar na escola. Pobre, nesse conceito que Jesus quer trazer, nesse conceito de escrita, é aquela ideia assim, ó,
Eu sou, sabe aquilo quando a gente fala, você é rico, fulano? Sou rico de saúde. A gente não fala isso? Sou rico de saúde, sou rico de felicidade, que de dinheiro mesmo não está tendo. O pobre de espírito que Jesus vem trazer é aquela pessoa que não é orgulhosa, que não é cheia de si. O orgulho, ele é natural do nosso ser, natural da nossa existência. Todos nós temos orgulho. Se tem uma coisa que a gente tem, é orgulho. O problema é quando ele é exacerbado, é quando ele é maior do que nós mesmos. Porque se eu for perguntar no dicionário o que é a humildade, o dicionário vai dizer, uma das explicações é que a humildade é a ausência do orgulho. E o que é o orgulho? A ausência da humildade. E ele também tem uma explicação do orgulho chamada de excesso de si. Por que será que nós somos orgulhosos? Pense no ser humano animal, a nossa parte animalesca. Porque nós temos dentro de nós um resíduo daquele ser humano lá das cavernas, chamado instinto de sobrevivência. Se eu chegar num bebezinho nunca viu nada, que ele não entende ainda o que está acontecendo, ele nunca assistiu um filme de terror, ele não sabe o que é o mal, ele não sabe o que é um monstro, mas se eu coloco uma máscara de um bicho bem feio, chego pertinho dele, ele vai chorar, ele vai se assustar. Por quê? Porque aquilo é estranho, é diferente. Da mesma forma que você tem um barulho muito alto, uma explosão muito alta, que às vezes nem aconteceu perto dele, ele também vai chorar, porque ele vai ficar com medo daquilo, é algo que ele desconhece. Está dentro de nós o instinto de sobrevivência. E o instinto de sobrevivência, ele conversa com o orgulho, sabe por quê? Imagina lá na época das cavernas. Eu queria ser o chefe da tribo, era o mais forte, fui lá, matei um mastodonte, alimentei aquela população que vivia à minha volta por muito tempo. Se eu não me orgulhasse disso, se eu não mostrasse que eu era o alfa daquele povo, provavelmente alguém viria, tomaria meu lugar e me mataria. É o costume animal, é assim que funciona nos animais. O orgulho é assim conosco para que nós possamos continuar sobrevivendo. O problema é que nós, como seres racionais, como os animais que mais se desenvolveram nessa terra, nós vamos engrandecendo esse nosso orgulho ao passo que ele passa a ser maior do que nós mesmos. E aí eu me sinto algo que eu não sou. Ah, eu sou bom em futebol. Aí eu sou o melhor do mundo. Aí nasce um Neymar da vida que joga bola com mais facilidade do que eu. Nasce um Pelé que joga muito mais bola do que eu. Ah, mas eu não era o melhor do mundo? Esse conceito de rei do rock, rei do futebol, rei não sei o quê, foi nós que fomos colocando para envaidecer ainda mais as pessoas, a nós mesmos, porque se eu coloco que existe um rei do futebol, existe um rei do rock, e por aí vai, eu vou colocando divindades em alguma coisa, um dia eu acho algo que eu sou bom e posso me tornar rei também, e posso ser idolatrado, venerado por todos. É um costume do orgulho. E aqui eu não estou fazendo crítica social para esse costume. Podemos venerar algumas pessoas aí, com certeza, porque se a gente não tivesse um bom jogador de futebol, o Brasil não tinha ganhado 5 Copas do Mundo. E é bom a gente ver o nosso país feliz, comemorando e vibrando as nossas conquistas. Posto. Aqui o que eu quero dizer é que, quando o orgulho passa além do que deveria ser, nós vamos nos adoecendo. E pessoas doentes, elas sofrem. E esse orgulho exacerbado poderia me fazer acreditar que, simplesmente porque eu sigo a lei de Deus, eu leio a Torá, eu estou no templo, rendendo graças a Deus, dou dos meus rendimentos para Deus, sacrifico das minhas produções para Deus, eu estou salvo. Esse era o costume da época do Cristo. E Jesus vem desmistificar isso quando ele coloca o pobre de espírito, e aqui a gente vai entender o pobre de espírito como aquele que tem o orgulho controlado, como o que é humilde. Ele é o dono do reino dos céus. Então o céu é desse cara. Isso é um choque, sabe aquele negócio, o choque na cara da sociedade.
que Jesus dá naquele momento, porque ele mostra que não adianta eu adorar a Deus no templo, não adianta eu sacrificar a minha produção para Deus, se do outro lado eu continuo desrespeitando os meus irmãos, continuo trazendo dor e sofrimento à vida daqueles que são meus iguais. Jesus nos coloca numa posição muito estratégica, porque ele chama Deus de meu Pai e nos chama de irmãos. Então, se a gente, cada um de nós aqui, somos filhos do mesmo Pai, somos irmãos e temos um irmão mais velho chamado Jesus, que nos explicou pelo exemplo de amor e humildade, nós temos uma tarefa gigante. Porque todos nós que aqui estamos, os aflitos, estamos aqui resgatando os nossos erros, estamos aqui exaurindo desse nosso espírito todas as máculas, todas as dificuldades que nós mesmos fomos impregnando. Mas se nós somos todos irmãos, é preciso eu entender que eu preciso vibrar por esse meu irmão as bênçãos que eu esperaria que ele vibrasse para mim. É preciso que eu ame esse meu irmão. Então Jesus nos colocou todos no mesmo nível, aonde não existe alguém maior ou alguém menor que eu, alguém melhor ou alguém pior. Porque naqueles primeiros exemplos que eu dei, falando aí do futebol, sempre vai ter um que joga mais bola do que o outro e um que joga menos bola. No exemplo do rei do rock, sempre tem um que canta mais bonito e outro não canta nada. É normal, faz parte da nossa característica de qualidades, de técnicas, de estudo e esforço que cada um vai tendo durante o caminhar nessa terra. Mas quando Jesus nos coloca no mesmo nível, ele nos nivela como irmãos, ele diz que nós estamos todos no mesmo barco. E aí o que a gente faz? O barco está aqui, é um barco só, aí tem um buraco lá no fundo. Aí tem uma turminha do fundo que começa a tentar tapar o buraco, para não deixar que o navio afunde. Aí uma outra turminha começa a pegar o balde e jogar água para fora do barco. Uma outra turminha começa a olhar aquilo e falar, não, que preguiça de mexer com isso. A outra turminha começa a olhar e falar assim, ó, culpa deles que fizeram o buraco, não é culpa nossa. Uma outra turma fala, não, eu quero ficar de boa, sossegado, não quero me preocupar com isso. E no final, o navio afunda com todos nós juntos. Porque nós estamos no mesmo nível. Adianta eu, enquanto pessoa que estou nesse barco, ficar só olhando para o buraco e não fazer nada? Adianta eu não querer pegar um baldinho d'água e jogar fora porque não fui eu que fiz o buraco? Adianta eu querer pegar o cara que fez o buraco, dar uma tunda nele e jogar ele para fora do barco para não ter outro buraco? Daqui a pouco aparece mais um e faz outro buraco. Nós estamos num processo evolutivo. É aqui que a pedagogia de Kardec vem dar sentido ao pobre de espírito, por ser pobre de espírito, aquele que entende aonde ele está, o porquê ele está, de onde ele veio, para onde ele vai. Essa é a doutrina espírita, que nos explica de onde viemos, para onde iremos e por que estamos aqui. Ela nos traz pro presente, para o agora. Ela mostra que as nossas vidas assim estão, porque no passado tomamos atitudes e escolhas para um caminho ou para o outro. Se eu sofro, se eu tenho aflição, é porque no passado eu tomei escolhas de afligir outras pessoas, de trazer sofrimento à vida de outras pessoas, ou à minha própria, e agora eu preciso expiar esses erros que eu cometi. Se eu estou numa situação um pouco mais tranquila e estou já trabalhando em prol do próximo através da caridade, é porque no passado ou agora eu me preparei e fui trabalhando para isso com as minhas atitudes. É assim que funciona a justiça divina, o karma universal. E o pobre de espírito é aquele que se reconhece nessa condição e começa a trabalhar para isso. É por isso que nós vamos herdar os céus. Não é porque lá no céu vai ter só o pobre de espírito. É porque o pobre de espírito é o primeiro passo, a humildade de reconhecer que nós erramos. E aí a gente fica difícil de entender isso, na verdade, sozinhos. Por isso que Kardec é tão pedagogo, porque ele é curioso e ele pergunta. Ele pergunta aos espíritos, qual o pai de todo mal? O que leva todo mundo a cometer o mal? E aí os espíritos respondem, o egoísmo e o orgulho. E qual é a mãe de todo bem?
Aí os espíritos respondem: a caridade, o amor. Kardec vai mais além e pergunta: como entendia Jesus a caridade? A pergunta 886 do Livro dos Espíritos. E os espíritos respondem: benevolência para com todos, é o primeiro ponto. Benevolente. Benevolente é fazer o bem, é querer o bem, é praticar o bem para com todos. Não tem uma vírgula. Lá não fala para com todos menos fulano, com todos menos quem fazer isso, com todos menos quem escolher aquilo. É indistintamente, é para com todos mesmo, com todo aquele que aqui está, seja encarnado ou desencarnado. Fazer o bem, ser benevolente para todos. Indulgência para com as imperfeições alheias, é o segundo ponto. O que é indulgente? Indulgente é aquele que entende o outro, se coloca no lugar do outro e ajuda o outro. Indulgência para com as imperfeições alheias. Por que os espíritos vão nos pedir isso? E fala que Jesus entendia assim a caridade? Por entender que nós estamos nesse mesmo barco evolutivo e nós estamos errando. E se eu erro, o outro também tem direito de errar. Mas o que é mais fácil eu fazer? É mais fácil eu condenar o erro do outro e apagar o meu. Fingir que o meu ninguém está vendo. É aquela história de enxergar o cisco no olho do outro e não enxergar a trave no meu. Porque, infelizmente, no mundo em que nós estamos, ainda é mais fácil que eu condene o outro, que eu coloque o outro em evidência pelo que ele está fazendo errado, porque aí os outros não percebem os meus próprios erros. Sabe aquela história de tampar o santo para descobrir o outro? Então eu tapo tudo que eu faço de errado e, junto da multidão, vou ajudar a condenar o outro. É quando Jesus vai ser tentado ali pelas pessoas da época a cumprir o costume judaico e é apresentado a ele uma mulher adúltera. Aquela mulher que tinha sido adúltera, e aí as pessoas vão levar a ele aquela pessoa e falam assim: Jesus, essa mulher foi pega em adultério. No costume da Torá, no costume mosaico, ela deveria ser apedrejada. É uma lei lá de Moisés. Hoje parece estranho, mas para a época era lei. Assim como muita coisa que acontece hoje, daqui 10, 20, 30, 50 anos, pode ser considerada absurda. Então, Jesus para, reflete, agacha, começa a desenhar no chão. Será que Jesus estava pensando o que ele ia falar para aquele povo? Jesus já era um amor, já era a maior autoridade moral que andou sobre essa terra. Ele não precisava de tempo para pensar. Ele sabia exatamente o que falar, mas ele precisava magnetizar aquele povo. Ele precisava colocar aquele povo na mesma energia que ele estava sentindo. Então ele começa não só a refletir ali, desenhar na areia, ele começa a ampliar a sua energia para todo aquele espaço onde eles estavam, magnetizando todos aqueles ali onde estavam. É assim que funciona o trabalho espiritual também, através do passe. A energia vai tomando conta do ambiente. Enquanto vocês estão aqui esperando o tratamento, ou esperando para tomar um passe, esperando para receber o remédio, a magnetização vai acontecendo sobre todos. Alguns já percebem e já se colocam em posição de recepção. Outros preferem achar que só o físico é o que importa e não entendem a importância desse momento. Mas aí Jesus fala para aquele pessoal e diz: aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Olha a indulgência de perceber que o outro erra porque eu também erro. E aí vai um por um indo embora, do mais velho para o mais novo. Porque todo mundo ali tinha cometido algo que na Torá era proibido. Não porque todo mundo ali estava vivendo o pecado, ou o pecado de adultério era menor do que o que eles tinham cometido. É porque erro é erro. Independe se foi um erro grave ou um erro leve. Erro é erro. Ah, eu peguei meu inimigo, aquela pessoa que vivia me dando dor de cabeça, dificuldade, eu dei um tiro nele, mas ele não morreu. Não me deixa livre da cadeia.
não faz com que eu seja livre pelas leis das leis humanas, quanto mais as leis universais. O erro é erro, independente se ele é leve, se a pessoa não partiu, se a pessoa partiu, se a pessoa merecia ou não merecia. Olha o principal detalhe, porque na terceira instrução que os espíritos dão para Kardec sobre a caridade, eles dizem do perdão das ofensas. Benevolência, indulgência e perdão. Ser bom para com todos, entender que o outro erra porque eu também erro e perdoar. Os espíritos nos pedem para perdoar. Percebe que eles nem pedem para que nós pudéssemos pedir perdão, porque acho que é a parte mais difícil. Tem gente que acha que perdoar é difícil. Porque perdoar alguém que me fez o mal é muito complicado, porque ele bagunçou minha vida, porque ele fez mal com alguém que eu amava, porque ele dificultou a minha existência. É difícil perdoar essa pessoa. Difícil é pedir perdão. Porque pedir perdão, eu primeiro tenho que reconhecer que eu sou errado. Segundo, eu tenho que machucar o meu ego para ir lá na pessoa que eu fiz o errado e pedir perdão. Então, talvez está distante ainda o caminho onde a gente comece a pedir perdão com mais facilidade, porque nós somos seres em evolução, mas ainda galgando os primeiros, ou talvez os segundos e terceiros, degraus da evolução, da escala de divindade, de amor e esperança. Vamos nos comparar, não um com o outro que está aqui dentro, porque aí a gente vai estar no mesmo nível com toda certeza, mas vamos comparar com algumas pessoas. Será que eu, Jefferson, consigo me comparar com Chico Xavier? Chico, quando foram exaltar a sua feita, quando foram exaltar a sua maravilha, Chico disse: quem sou eu, senão a formiguinha que vaga sobre a terra cumprindo sua obrigação? Aí eu vou me comparar agora. Se o Chico era formiguinha, eu não merecia ser o chão que a formiguinha está passando. Eu não merecia ser o grãozinho de açúcar que a formiguinha vai pegar e vai levar para o ninho para alimentar as outras formiguinhas. Eu não merecia ser o restinho de terra que está na pata da formiguinha. Se eu estou aqui, nessa encarnação, e eu não merecia ser esse pedacinho de terra que vai na patinha da formiguinha, é porque eu estou resgatando de muitos erros que eu cometi no passado. E posto, pronto, não precisa nem ter vergonha disso. O que precisa é ter condição de entender que somos pobres de espírito a partir do momento que reconhecemos-nos como errados e tentamos não errar mais. Tentamos, porque é muito difícil não errar mais. É muito mais fácil se entregar ao erro, porque pensa comigo, alguém passa pela gente, faz cara feia, é mais fácil eu dar um bom dia para essa pessoa ou mandar ela ir lá para aquele lugar? Alguém passa por mim, vira para mim e fala assim, ó, tá gordo? É mais fácil eu parar e falar assim, ó, isso, alimentei bem, gastei um dinheirinho para fazer isso aqui. Ou eu falar para ele assim, ó, sua língua que é gorda. Não é? É muito mais fácil devolver a ofensa do que receber ela e falar assim, ó, isso não me atinge. Quando os espíritos pedem para que nós perdoemos, é entender que nós vamos ser ofendidos de monte. Nós vamos ser atacados de montão. Nós vamos ter pessoas, milhares, para dificultar a nossa vida. Por quê? Porque nós não estamos num paraíso de delícias. A Terra é um lugar de sofrimento, infelizmente, por isso que a gente sofre. Mas ela não precisa ser o lugar de sofrimento aonde eu também sofro. É possível ser feliz, mesmo quando a maior aflição nos ataca. É perigoso se eu saísse perguntando para cá quais são as aflições de cada um físicas. Que alguém que tiver a maior aflição me falasse assim, ó, com um sorriso no rosto, mas eu sou feliz. E talvez aquele que tivesse a menor aflição física tivesse ali, ai, mas tá tão difícil. Por quê? Porque quando se encontra resignação, quando se encontra principalmente em Jesus, o Consolador, eu me coloco na posição de pobre de espírito, de humilde, que está preparado para vencer, que está preparado para sair dessa dificuldade. E me entendo que talvez não seja agora, porque várias vezes a gente pede para Deus
algumas condições melhores e a gente recebe e não percebe. Porque quando a gente pede para Deus que quer ser rico, Deus não manda dinheiro. Não tem como. O banco do lado de lá é diferente do banco daqui. O daqui emite papel, né? O de lá emite bônus hora, emite direitos a fazer coisas. Quando eu peço para Deus que eu quero ficar rico, Deus me manda o quê? Mais trabalho, mais força para eu trabalhar, mais condição para eu ir atrás. Porque pensa, eu peço para Deus, Deus, eu quero ganhar na Mega Sena. Nem preencher o volante eu não vou, muito menos jogar. Nem escolher os números eu fiz, mas eu quero que Deus faça eu ganhar na Mega Sena. Como se por milagre aparecesse ali no chão um canhoto premiado e eu fosse na lotérica receber. Pode acontecer? Pode. É fácil? Mais fácil eu começar a trabalhar muito, mas muito mesmo, para poder juntar um pouquinho de dinheiro. Deus nos permite condições de melhorarmos. Nos dá o esquecimento do passado desses erros, para que dentro da minha casa eu possa praticar a humildade, principalmente para aqueles que mais me fizeram sofrer. Pense que talvez no seu convívio a gente tenha alguém que no passado me dificultou muito o processo, me dificultou muito a existência, mas através do esquecimento disso, através da oportunidade do laço familiar, daquele encontro, nessa vida eu pude amar aquela pessoa, e no momento que a gente desencarnar e chegar do lado de lá, nós dois vamos nos parar, olhar e falar assim, ó, conseguimos. Foram milênios de dificuldade, de dor, de sofrimento que eu causei a você e você causou a mim, mas aí nessa vida nós nos encontramos, nos apaixonamos, brigamos muito, que é normal um casal dar umas brigas, não é, gente? É normal um ter dificuldade com o outro, normal, é de todo casal. Só muda de endereço, não é assim que a gente brinca? Mas aí a gente chega lá de lá e descobre que nós vencemos umas aflições mais terríveis com uma facilidade muito grande, porque Deus nos permitiu assim. Então, a humildade, que seria no dicionário a ausência do orgulho, para o entendimento do Cristo pobre de espírito, não é aquele que não tem orgulho. Afinal, o orgulho sadio é preciso. Porque se eu não me orgulhar das coisas que eu faço, quem vai fazer por mim? Se eu não me orgulhar e falar assim, nossa, eu comecei a ir no centro, fui um mês seguido, não faltei nem um dia, olha que maravilha, vou ir no mês que vem, todos os dias de novo. Agora, se não, eu não tenho orgulho nenhum, falar, nossa, eu fui no centro o mês inteiro, não faltei nem um dia, mas o que tem? Se eu faltar, tá tudo bem. E talvez aquele dia que eu faltei, teve uma palavra necessária para acalmar meu coração, teve alguém especial que estava no centro e fez alguma coisa. Não é aquele negócio que quando a gente falta de aula, quando a gente é mais novo, é o dia que a professora leva bolo. O dia que a gente falta de aula é o dia que a gente tem uma excursão para passear no parque. O dia que a gente vai tem prova. Não é assim que funciona? Talvez é porque o nosso merecimento seja da prova e não da alegria. Mas está tudo bem. O humilde, o pobre de espírito, ele se coloca na posição de receptividade através do trabalho da caridade. Então ele não espera receber de Deus o presente pronto. Ele trabalha para que o presente seja formado. Nós, homens, ser humano, não nós homens, porque as mulheres também estão no meio, mas nós homens, seres humanos, temos que entender que nós vivemos numa terra difícil. Nós vivemos num lugar complicado, mas fomos nós que estamos de braços cruzados, como um buraco no barquinho, nós estamos lá só enxergando, que estamos colaborando para que tudo continue igual. Se eu começar a partir de hoje a fazer minha parte, a melhorar o ambiente onde eu estou inserido, quem sabe um dia a gente não melhora todo esse nosso planeta. Eu começo pela minha casa, amando o próximo, mais próximo. Eu começo pelos meus entes queridos e vou os amando, e aí eu aprendo a amar e vou começando a espalhar aqueles que eu não conheço, vou ampliando esse amor, até que um dia eu chegue no nível que o Cristo nos pediu de amar até mesmo os nossos inimigos. Esse perdão que os Espíritos nos pedem é para que a gente deixe de sofrer com as coisas que foram feitas contra nós. Eu não preciso trazer para o meu convívio, pelo menos não por enquanto, alguém que cometeu mal contra mim. Imagina, aquela pessoa me deu uma facada.
Aí eu vou lá e perdoo ela e trago ela dentro da minha casa. Na minha primeira oportunidade, ela dá outra facada. Esse é o exemplo mais esdrúxulo que eu poderia usar aqui, mas para a gente entender que talvez o outro não quer melhorar, e é direito dele. Se é direito meu fazer o que eu quero, é direito dele também fazer o que ele quer. Só que também é direito meu e me é permitido perdoá-lo para que ele não tenha mais influência sobre mim. Porque se eu fico remoendo aquele erro que foi cometido contra mim, quem está sofrendo sou eu. Na maioria das vezes, aquela pessoa que errou não está nem lembrando que eu existo. Ela está lá vivendo a vida dela de boa e eu estou aqui doente, com o coração apertado, com ansiedade descontrolada e talvez num processo de depressão, porque eu estou remoendo algo que o outro fez contra mim. Porque eu estou remoendo algo que me aconteceu e que o outro nem lembra que fez. Para finalizar, vamos entender que, eu já estou quase vencendo o prazo de 1 hora que me deram, e se deixar eu vou falando até na hora do almoço aqui. Jesus, quando ele nos traz as bem-aventuranças, que é o primeiro sermão já dedicado de Jesus na sua trajetória de ensinamento, para que a gente pudesse reviver esses ensinamentos hoje, e traz nas bem-aventuranças a primeira sendo que os pobres de espírito vão ter direito aos céus, ele nos dá o primeiro rumo dessa jornada. Ele nos dá o GPS do que a gente tem que fazer. Porque tudo que vem depois só vai poder ser feito e só vai ter sentido se nós formos humildes e mansos de coração, porque ele vai completar isso mais à frente nas bem-aventuranças. Se nós não nos colocarmos na posição de quem está em evolução, quem está em aprendizado, a gente não aprende. E aqui na Terra, nós temos um exemplo claro disso. O processo de vida aqui começa com um bebê. O bebezinho, ele não anda sozinho, ele não come sozinho, ele não se limpa sozinho. E todos nós somos bebezinhos. E nós precisamos, naquela época, de alguém que tomasse conta da gente, cuidado, senão a gente não estava aqui. Seja a mãe, o pai, ou alguém que fez o papel desses dois, mas cuidou da gente. E se a gente não tivesse aquela condição ali, imagina o espírito endurecido, vem cheio de ego aqui para a Terra, com orgulho lá em cima, e se ele já conseguisse fazer essas coisas sozinhos? Imagina a mãe chegar para dar o leite materno para aquela criança, e aí ser um espírito daquele endurecido mesmo, lembrando de tudo que ela fez para ele, o que a primeira coisa que ele ia fazer? Ele ia dar uma dentada não porque não tem dente, mas pelo menos uma mordida de gengiva ali, né, no lugar de estar mamando. Olha a importância da ignorância. E aí, mais à frente ali dentro do capítulo 7, alguém pergunta para Jesus, e eu queria fechar com isso porque é muito importante, qual será o maior no reino dos céus? Os apóstolos perguntaram para ele, quem de nós vai ser o maior lá no reino dos céus? O melhor pobre de espírito que vai ser lá. E aí Jesus pega uma criancinha pequena, aquele que se assemelhar a essa criança será o maior no reino dos céus. Será que é porque a criança é pura? Porque a criança é pura, mas o espírito que está ali dentro dela talvez é um espírito assim, ó, bem difícil. É porque naquele momento aquela criança tem dentro de si o entendimento que ela tem que aprender, que ela precisa aceitar os ensinamentos dos outros, que ela precisa entender que para ela evoluir, para ela poder andar, ela observa os outros andando e começa a dar os primeiros passos. Para aprender a falar, ela ouve os outros falando e começa a balbuciar as primeiras palavras. Ela vai para a escola, se um aluno chega na escola e ele vira para a professora, isso aí eu não quero aprender não. Ele tem esse direito, não tem? Mas lá na frente, isso não vai ser cobrado dele, seja no mercado de trabalho, seja nas séries futuras, seja até mesmo pela vida. Então ele se coloca na posição de aprender, de receptividade, a professora ensina. A professora é a que mais sabe no universo? Não, mas ela se dedicou, se empenhou, aprendeu. Assim como eu estou aqui agora. Eu sou a alma mais pura que está aqui dentro? Muito pelo contrário, talvez eu sou a mais atrasada. Só que aí juntos, eu estudei, eu fui lá, pesquisei, anotei, pratiquei e vim aqui conversar com vocês. Só que eu saí daqui muito mais aprendendo do que qualquer um que está sentado daí. Porque fazia parte da programação espiritual desse pequeno ser a comunicação espírita, a comunicação de Jesus para recuperar muita coisa que foi feita no passado errada. E eu poderia estar aqui reclamando.
Percebe que eu já estou quase ficando rouco, porque eu tenho uma dificuldade nas cordas vocais, e quanto mais eu falo, posso estar falando baixo, mais vai secando, menos eu bebo água, e aí ela fica machucadinha. Só que aí, isso é provação. Aí o que eu faço? Eu vou lá e começo a reclamar disso e não cumpro o que eu vim fazer aqui na Terra? Não, a gente vai lá e trabalha. E eu não quero servir de exemplo, pelo amor de Deus. Não façam isso, gente. Não pega o Jefferson de exemplo, pega Jesus de exemplo. É muito melhor, é um exemplo muito mais certo. Mas o que eu quero dizer é que, nesse conjunto, todo mundo aqui, um por um, vibrando positividade daí, eu recebo de cá. E talvez se eu estivesse quietinho, sem fazer nada, essas vibrações não estariam acontecendo. Cada um aqui não me conheceria, não teria esse sorriso que vocês têm no rosto, pro lado de cá, e eu não estaria recebendo essa energia. Da mesma forma, eu vibrando daí. Então, se a gente puder aproveitar de tudo que foi dito nesse momento, nessa 1 hora que a gente passou juntos, na palestra anterior, em qualquer palestra que for dita para frente, se eu puder pegar 1 centavo disso e colocar em prática na minha vida, talvez eu resolva todos os meus problemas. Talvez eu encontre toda a minha consolação. É assim que eu tenho feito. Cada palestra que eu paro, estudo e venho fazer, eu olho para a minha vida e falo, estou pondo em prática ou não? E o evangelho dá umas burdoadas na gente, como diria minha avó. Dá um chacoalhão para a molecada mais nova que não entende. Burdoada é apanhar mesmo. É uma chicotada. A gente lê o evangelho e fala, opa, isso aqui faltou ontem. Ontem eu já não fiz. Então eu tenho mais uma oportunidade de aprender mais um pouco para que amanhã eu possa fazer o bem, a caridade, cometer menos o mal. Então eu convido todos para que a gente possa, nesse momento, fazer juntos, inclusive quem está em casa assistindo, uma vibração por todos nós. Uma oração para a gente encerrar esse momento da segunda palestra. Fechemos então nossos olhos. Esqueçamos um pouco de tudo que está ao nosso redor. Nesse momento, a escuridão dos olhos fechados seria o nosso único companheiro. Mas é possível perceber, como um facho de luz, que uma luz divina paira sobre nós. Essa luz é emanada direto de Jesus. E ela vem nos encontrar nesse momento, a fim de revitalizar o nosso espírito, a fim de acalmar os nossos corações, a fim de tranquilizar as nossas vidas, curando as nossas feridas, tal qual o nosso merecimento permitir. Essa luz vem sendo sentida como um calor em nosso corpo, porque ela toma conta de nós, nos abrilhantando, nos protegendo, nos deixando mais calmos e propícios a receber as bênçãos de Deus. Essa luz agora emana sobre nossas cabeças e vai se seguindo até o universo. Lá no alto, ela encontra uma outra, junto com todo esse nosso planeta, para que se forme uma proteção sobre essa nossa terra, que vai caindo sobre nós de volta, como chuvas de esperança, como gotas de orvalho redentor, que acalma o coração daqueles que sofrem, daqueles que choram, daqueles que perambulam sem encontrar o caminho, mas que também fortificam os corações daqueles que sofrem também na seara do Cristo, para aqueles que se empenham em trabalhar por Jesus, pelo outro, pela caridade, pelo amor ao próximo. Essa luz maravilhosa vai permanecer conosco durante toda a semana, a fim de que possamos revigorá-la dia a dia em nosso lar pelo Evangelho, revigorar dia a dia em nossas vidas pela oração e ser frutificada de novo aqui, através do trabalho, de passe, desobsessão, tratamento, palestra, seja o que for, mas que dentro dessa casa reine luzes para sempre. Confiados nessa alegria, nessa energia, agradecidos de tudo que recebemos aqui e levando para todos, para o universo, o nosso amor e a nossa paz. Que assim seja.